Olá pessoal, neste vídeo eu vou navegar para vocês no sistema Emergência e suas principais funções. Quando você entra no sistema, a primeira tela que você vê, como administrador, é a situação financeira da sua empresa. Então, uma visão de funil, né, você tem os resultados até o dia de hoje, tudo que entrou e que saiu, o resultado previsto para o ano, né, se você vai dar lucro ou prejuízo, baseado nas informações de vendas, né, que o sistema captura de vários meios de pagamento ou através de entradas manuais, menos as saídas, né, que são todas as despesas pagas pela empresa, como aluguéis, salários, comissões, etc. Né? Então, você como administrador, você loga no sistema e a primeira página que você tem é essa visão que dá muita ênfase em fluxo de caixa. Descendo aqui, né, você tem a visão mensal, né? Então tem a previsão, né, o forecast e o que aconteceu no passado. A barra verdinha representa o dinheiro que entrou no caixa da sua empresa. E a barra amarelinha representa o dinheiro que era esperado entrar. Né? Então, em janeiro, por exemplo, neste exemplo, era esperado entrar R$ 10.017,71 e entrou o mesmo valor. Né? E você vê que esse comportamento se repete, né, até o mês de setembro, que é o mês atual, onde existe uma previsão de entrada, né, de 5.665,90, né, e, e entrou já R$ 847, que é essa barra verdinha. Né. Os meses de outubro, novembro e dezembro é o forecast, é o que está previsto para entrar. Então, de novo, aqui é uma visão um pouco mais geral, né, uma visão de funil, e descendo aqui você tem a visão do mês. Né, então você pode navegar aqui, você tem o mês corrente, né, e você pode pegar, por exemplo, olhar o mês de agosto, que deve ter mais dados aqui, né? E no mês de agosto, né, você tem aqui o que aconteceu, o que entrou de dinheiro, né? Outras entradas representam o aporte dos sócios, né? Para completar o caixa, por exemplo. Faturamentos em atraso, caso exista algum faturamento, algum cliente em atraso, vai ser indicado também, né? E o resultado do mês. Aqui nesse exemplo não tem nenhuma despesa incluída no sistema, por isso, né, o resultado do mês é igual ao resultado de entrada, tá bom? Se você quiser ver uma visão diária, né, para saber qual o dia que você mais recebe, né, o dia que você mais paga, por exemplo, né, você tem aqui que nesse exemplo você recebe, tem maior fluxo de recebimento no dia 20, aqui no dia 20 de cada mês, tá bom? Aqui embaixo já uma visão de CRM, né? Então você tem, eu vou mostrar um pouquinho o CRM lá na frente, né? Mas você tem uma função no sistema onde você pode indicar a satisfação dos clientes, né? A quantidade de leads que entrou no mês e as vendas realizadas no mês, tá bom? E aqui um calendário, né? Então é um calendário, basicamente uma agenda onde à medida que os compromissos vão sendo criados, né? Compromissos de pagamento, de recebimento, né? Elas vão aparecendo aqui. Então, você como administrador do sistema, né, a primeira coisa que você vai ver quando logar ao sistema é essa visão de caixa, né, para te dar uma ideia de como está o faturamento da sua empresa, das entradas e das saídas, né, e qual que é o teu faturamento futuro, né, e as despesas futuras e resultado final esperado para o mês, tá bom? E aqui mais algumas informações sobre o CRM. Aqui na barra lateral, né, tem os módulos do sistema. Então, rapidamente, né, tem módulos que são mais específicos, né? Então, tem um módulo que é para venda de leads, captura e venda de leads, né? Tem um módulo de compras, né? Quem conhece sistemas como Orkana, Freela, né, etc. O módulo de compras ele serve para quê? Para você criar uma cotação eletrônica é, para é, cotar serviços, né? Então, por exemplo, preciso cotar, vendi um job de site, né? E preciso fazer o design do site, né? Então você pode cotar por aqui, você cadastra aqui os seus fornecedores, né? Os principais fornecedores e você consegue fazer um leilão pelo módulo de compras, né? O meu negócio, onde está 90% da transação do sistema, né? No meu catálogo você coloca o que você vende, né? E aqui você informa também, né? Os teus parceiros, né? Colaboradores ou fornecedores que você distribui o custo, né? Então vou dar um exemplo.
vendi o job a R$ 1.000 e subcontratei outros parceiros, né, para fazer o job, e quando o cliente me paga, eu preciso distribuir esse dinheiro nos meus parceiros. No meu catálogo você consegue criar uma estrutura de custos para fazer isso. Prospecção, né? Então, prospecção da sua empresa, né? Então, vamos supor que você faz campanha no Google, no Facebook, etc. Existem meios de capturar essas prospecções e carregá-las aqui no sistema, né? Não é uma integração direta via API, tá? Mas existem formas de fazer isso. O seu cadastro de clientes, né, que é o ativo mais importante, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. A parte de documentos, né, assinatura eletrônica de documentos, então existem plataformas no mercado, né, de assinatura eletrônica, que a gente integrou uma plataforma, né, então a gente tem essa funcionalidade dentro do sistema. Venda rápida, tá, que é um PDV, né, então você consegue fazer uma venda por aqui, né, seja através de boleto, cartão ou através de Pix. Né. Pesquisa NPS, você consegue fazer uma pesquisa com os seus clientes de satisfação. Né, a agenda, né, e o briefing. Né? A gente tem um briefing eletrônico onde você coloca as questões e o cliente preenche. Descendo um pouquinho aqui, tem o módulo de planejamento, né, onde tem a parte de checklist, né, para você criar atividades muito simples de checagem de fiz, não fiz, né, tudo list. Você tem o módulo de projetos, que é similar ao Trello, né, a gente chama de mini Trello. O cronograma para você fazer calendários editoriais. Né? O timesheet, que é para você controlar a produtividade do seu time. Projeção de gastos, né? Se você tem alguma rotina específica de projeção de gastos, se você quiser incluir aqui no sistema, e como está a alocação do seu time. Né? Nos módulos no módulo de cliente, né, você identifica quais são as pessoas que estão trabalhando no projeto, né, e começa a alocá-las. Né? E isso vai ser cascateado em projetos, checklists, né, e alocações, para você saber quem é o gerente de contas daquele cliente, quem é o designer, a lista de tráfego, etc. Né? Os módulos financeiros, né, para você controlar a sua entrada e saída, né, então as vendas, a saída de despesas, carregar os extratos bancários, né, a parte de comissões, então se você tem venda comissionada, você consegue ver aqui também as comissões que você precisa pagar, subcontratados, né, que é aquele caso de parcerias, né, onde você subcontrata outras empresas ou freelancers ou fornecedores, né, para complementar um job, e uma série de relatórios. Né? Então, você tem uma série de relatórios financeiros aqui, né? De produtividade, mais vendidos, etc. E esses relatórios são feitos sob demanda. Então, tem alguns prontos aqui, mas se você tiver necessidade de mais algum, né, eles são construídos sob demanda. Finalmente, né, tem o módulo de contabilidade, onde o sistema você consegue emitir nota fiscal por aqui. A nota fiscal tem um custo, tá? Porque a gente é integrado a um parceiro que tem um custo associado. E um DRE, um balancete, né, um demonstrativo de resultado da sua empresa. Então, e a parte de acessos, né, onde você define quais são os usuários que vão usar o sistema, né, e os níveis de acesso, porque nem todos precisam ou podem ter acesso a todos esses módulos aqui. Então, é um sistema bem completo, tá? Então, ele foi feito com base numa esteira de processamento, né, de agência, onde você tem desde a entrada do cliente, né? Então você tem a parte de prospecção, o que eu vendo, o cliente em si, assinatura de contratos, a venda, depois a parte de produção, né? Que é a parte que pode ser dividida em checklist para atividades mais simples, a parte de projetos, cronograma editorial, controle de produtividade, né? E toda a parte financeira, né? Para controlar o fluxo de caixa da sua empresa, para saber se você está dando lucro ou prejuízo, né? Com as devidas projeções de gasto, e a contabilidade. Né? Então, tudo isso refletindo na contabilidade, você pode dar acesso ao seu contador para acessar as informações aqui diretamente. Tá bom? Nos próximos vídeos eu vou estar explicando detalhadamente sobre cada um dos módulos, tá bom? Mas em linhas gerais, né, são essas funcionalidades que o sistema tem. Ele é bem completo, é simples de usar. Ainda a gente não tem a versão mobile, tá? Muito provável em outubro vai ter a versão para iOS, mas ele pode ser acessado via mobile, né, via um smartphone, porque ele é totalmente responsivo. Né? Então, esse mesmo endereço, você consegue acessar ele e navegar no mobile sem perda de tela ou de diagramação. Tá bom?
Então, até os próximos módulos, né? E obrigado aí por ter assistido aqui o nosso vídeo.